Afinal, como eu faço para ser de fato relevante? Hoje eu vou te mostrar como você pode, na prática, ser relevante sem cair em armadilhas. Quando falamos de relevância, estamos basicamente falando sobre como o cristão deveria se comportar, se relacionar com a cultura, com aquelas pessoas que estão à sua volta, com a forma de pensar, com os artefatos culturais, seja música, livros, pensamentos filosóficos, posições culturais e sociais, como que o cristão deve se comportar mediante tudo isso. E relevância é exatamente já uma postura em relação a esse comportamento. Ser relevante é o ato de influenciar, conversar e influenciar a cultura ativamente. Alguns textos bíblicos trabalham essa temática e ela é muito difícil de você chegar a uma conclusão de como que deve ser feito, qual a melhor forma. Muito provavelmente existem algumas formas diferentes dependendo do contexto, mas uma forma, um texto bíblico que deixa isso muito claro pra gente e que ele serve como um conselho quase que universal, ele se encontra em 1 Pedro 2, do 11 até o 17. Eu vou ler pra vocês. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras de vocês. Pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Essa passagem aqui, escrita por Pedro, é escrita num contexto de perseguição da igreja. Provavelmente essa carta foi escrita no ano de 64, 65, por aí. E é o ano em que a década ali onde tem o reinado ali do imperador Nero. Israel está sujeito a Roma, o imperador Nero, ele então imprime uma severa opressão aos cristãos. E nessa década de 60 é onde as coisas ficam mais latentes, né? Pedro morreria em alguns anos ali, e Paulo também, dentro de poucos anos, ele também morreriam. Tanto que no ano de 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém ela é queimada, incendiada, completamente destruída, e o templo, que era o centro da religião judaica ali, ele é completamente destruído também. É nesse contexto, e é relacionado a este imperador, ou rei, que, como está dizendo aqui, que Pedro ele fala para honrar. É, no mínimo, interessante essa relação, essa dica, esse conselho que Pedro traz. E como que a gente vai trazer isso para os dias atuais? Existem algumas formas de se comportar e de se relacionar com a cultura que foram feitas ao longo da história do cristianismo e que existem ainda hoje comportamentos que são um pouco diferentes. Por um lado, você tem um afastamento da cultura e um outro, você tem uma influência da cultura. Quando a gente está falando de relevância, a gente não está falando de afastamento. O afastamento da cultura, ele considera o mundo, a cultura, aquilo que o mundo faz, pecador, contaminado, caído, produto do pecado. Então nós deveríamos, como cristãos, nos afastar dessa posição. E é aí que surgem alguns contextos históricos, como movimentos monásticos, de retirada para viver em comunidades privadas. Os Amish também fazem isso, por exemplo. E hoje existe um reflexo na nossa cultura, que é, por exemplo, o movimento gospel. O gospel nada mais é do que uma tentativa de criar uma cultura paralela, para que nós cristãos não precisemos viver com essa cultura deteriorada, caída, pecaminosa, e possamos viver uma cultura que seja mais alinhada àquilo que a gente pensa. Essa posição parece acertar dentro desse texto de 1 Pedro, quando ela diz que nós somos peregrinos nesse mundo. Nós temos essa consciência que nós não pertencemos aqui. Mas ela falha quando ela diz que para nós vivermos entre os pagãos de forma exemplar e não excluir da vivência com os pagãos.
Além disso, parece ser um completo oposto àquilo que Jesus fala para nós sermos sal e luz deste mundo. Nessa passagem, Jesus vai falar que o sal, quando ele não serve para salgar, ele pode ser jogado fora. E a luz, ela não foi feita para ser escondida debaixo de uma mesa, mas sim colocada no cômodo mais alto da casa para iluminar a todos. Ser relevante, então, está contrário a esse afastamento da cultura. Ser relevante está muito mais relacionado a participar, estar próximo da cultura, do que esse afastamento que nós vemos nessa posição. Então surge essa posição mais de influência e de transformação da cultura. Só que também existem alguns perigos em relação a essa posição de aproximação da cultura. Por um lado, algumas pessoas elas querem transformar a cultura dando uma ênfase em trabalhos sociais, em serviço, em justiça social. E isso, dentro desse texto, ele tem um acerto que é exatamente de observar as boas obras. Só que tem um perigo muito grande escondido, que é exatamente perder essa noção de que nós somos peregrinos estrangeiros, que nós não participamos, não fazemos parte daqui. E essa visão também ela busca quase que uma validação do serviço da igreja com serviços sociais. A igreja não precisa de validar as suas ações por serviços sociais. A igreja, o evangelho, ele existe por si só. Nessa linha de raciocínio, muitos cristãos vão dizer que nós, como cristãos, devemos participar da cultura e estar em posições de destaque, como na política, na educação, em outros lugares, para nós colocarmos o nosso modo de vida, a nossa moral cristã, para influenciar a sociedade. Essa posição, ela acerta do ponto de vista de viva entre os pagãos de forma exemplar, mas ela erra no ponto de vista de sujeitem-se a toda a autoridade. Essas pessoas, elas estão querendo não se sujeitar à autoridade, mas que como cristãos nós sejamos autoridade e sujeitem as outras pessoas aquilo que é a nossa moral. Todas essas visões, elas possuem erros e acertos, e em alguns momentos elas vão ser mais adequadas, em outros nem tanto. Encontrar essa balança é realmente muito difícil. Mas dentro do texto de 1 Pedro, eu queria trazer conselhos práticos para que a gente possa, então, de forma relevante, influenciar a cultura sem cair nessas armadilhas. Essa passagem nos mostra uma abordagem cristã do primeiro século de vivência com a cultura por meio de uma fé pública. O que viria a ser viver uma fé pública? Por muitos anos nós colocamos a nossa fé cristã no âmbito exclusivamente privado e nós nos esquecemos que ela deve influenciar todos os âmbitos da nossa vida. Não só aquela relação privada entre eu e Deus, mas sim uma relação pública em que o cristianismo, o evangelho, afeta a todas as esferas da minha vida. E para a gente conseguir fazer isso, 3 pontos seriam muito importantes. Primeiro, a gente deve superar essa dicotomia entre sagrado e profano. Dentro dessa visão, é uma visão de afastamento, em que eu não permito que o evangelho ele atinja a todas as esferas da minha vida, sendo que o evangelho atinge aquelas coisas que são essencialmente sagradas, porém elas não atingem na minha vida aquelas coisas que são profanas, ou como nós chamamos dentro do nosso linguajar cristão evangélico de do mundo. Segundo, depois de superar essa visão, nós devemos viver a fé cristã de forma intencional. Viver o evangelho de forma intencional é buscar intencionalmente, premeditadamente, formas e estratégias de como eu posso estar aplicando o evangelho no meu dia a dia e aplicar as disciplinas cristãs também no meu dia a dia com aqueles que eu convivo através da oração, do evangelismo e da prática cristã. E por último, nós deveríamos viver uma fé pública buscando o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele nada mais é do que a obra do Espírito Santo no cristão que faz com que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E ele coloca em nós as características que são de Jesus. Gálatas 5:22 fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Imagine se nós como cristãos aplicássemos no dia a dia essas características do fruto do Espírito. No nosso trabalho, na nossa faculdade, nas nossas relações pessoais. Nós teríamos uma capacidade de transformar a cultura, transformar a sociedade e sermos relevantes de forma ativa. Imagine você que nós tenhamos, por exemplo, um policial militar que ele seja
um policial com domínio próprio. Ou então uma dentista que tenha mansidão quando ela vai tratar dos dentes de seu paciente. Ou então ainda um político que tenha fidelidade e zelo com o dinheiro público. Ou ainda uma professora que tenha paciência ao ensinar. Ou ainda um marido que trata a sua esposa e os seus filhos com amor. Buscando o fruto do Espírito intencionalmente, nós temos uma capacidade de transformar e sermos relevantes para a cultura. Então, pessoal, muitos dos conceitos que eu falei aqui de forma muito rápida e resumida, elas estão presentes aqui no livro A Igreja Centrada, do Timothy Keller. Se você quiser saber um pouco mais a respeito das categorias de relação do cristão com a cultura, eu recomendo fortemente que você leia esse livro e estude ele, porque ele é um livro muito denso. Recomendo fortemente.